Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado. Vocês podem acessar pelo YouTube, pelo Facebook, só olhar os links aí embaixo. É um grande prazer estar com vocês. Sempre abordamos temas ligados à espiritualidade, ligados às informações que vêm lá do alto, informações sérias, confiáveis. E eu tenho falado muito do momento do planeta e me baseando em algumas obras. Portanto, o que eu falo não é opinião minha, é lógico que tem muito do conhecimento acumulado fora essas obras, mas eu estou falando aqui de doutrina espírita. E o tema de hoje vai ser Recado aos Pecadores. E esse tema é ligado a um livrinho que nós temos, Tempo para o Entendimento. É uma mensagem, uma das mensagens dessa obra que foi elaborada no MAP por uma médium, Celi Durão, que já desencarnou, mensagem de Francisco Cipriano e irmã Germana. Bom, nós já falamos lá atrás sobre um tema, tempo de mudança. É tempo de mudança. Coloquem na mente de vocês, para quem tem a visão espiritual da vida, é tempo de nós nos modificarmos no sentido do bem, do amor, do equilíbrio. Busquem o equilíbrio, busquem ajuda. Por isso que o MAP está aí também, como um polo em que convergem vários seres que querem mudança nas suas vidas, querem ficar curados de suas dores, e de muitos que querem servir e amar. Esse é o lema do MAP, né? É tempo de nós entendermos que as nossas dores são unicamente criadas por nós, que Deus não castiga, que determinados processos de reencarnação mais difíceis, mais doloridos, não têm o objetivo de punir. A gente poderia falar muito sobre isso aqui, o porquê de algumas encarnações mais sofridas, mas a gente ia tomar muito tempo. Nós escolhemos entre amor e entre a dor, né? Existem dores, coisas que acontecem ligadas a vidas passadas, difíceis de entender. Nós temos a bênção do esquecimento do passado, mas tenhamos em mente que um planeta como a Terra é formada por muitos seres endividados, muitos seres que tomaram decisões muito ruins no passado e que reencarnam com novas oportunidades. Mas como a imperfeição está lá dentro do ser, e as dores estão lá dentro do ser, essas imperfeições e essas dores que foram criadas anteriormente despontam no mesmo ser, que simplesmente está num novo corpo, esquecido do passado, numa nova oportunidade. Porque se não tivesse a reencarnação, nós seríamos reféns da nossa dor o tempo todo. Já pensaram nisso? Imaginem que a gente vivesse 1000 anos sem morrer antes desses 1000 anos, sem desencarnar. Muita gente fica sonhando com a fonte da sua juventude, né? Mas digamos que você está no ano 50, desses 1000 que você vai viver, e você sofre acidente, fica cego e tetraplégico. Você vai viver mais 950 anos, cego e tetraplégico. Já não é uma ideia tão boa assim, né? Mas digamos que aos 50 anos você está saudável, mas você cometeu um crime, um erro terrível, e você vai ficar 950 anos refém desse erro, desse crime, de uma separação, de uma traição, de uma dor que alguém causou e que passa a ser a sua dor. Que horrível, né? Passar tanto tempo ruminando essa dor, vivendo essa dor. Então, tudo tem o seu tempo, Deus sabe o que faz, no planejamento para os espíritos. Então, é bom mesmo que a gente viva lá, para quem vive muito, né? Seus 100 anos, 90 anos, e deixa esse corpo, volta para lá,
para ter uma nova oportunidade esquecida do passado. Tenha ficado você cego e tetraplégico, tenha você cometido grandes crimes, você vai ter uma nova oportunidade. Antes vai passar pela vida espiritual, onde isso ainda vai te acompanhar. E você vai implorar, muitas vezes, para reencarnar, esquecido do passado. Isso acontece? Acontece. O espírito pede para reencarnar. Outros estão tão alucinados lá de lá que tem uma reencarnação compulsória. Vai na marra. E outros já estão equilibrados e vêm para se equilibrar mais e estender a mão para os outros. Então, existem várias situações nesse processo de planejamento das reencarnações. E nós escolhemos entre o amor e a dor, né? Eu vou ler para vocês um caso que está nessa obra, Psicografia do Chico Xavier, um livro excelente, muitos de vocês com certeza conhecem, Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz. Nesse livro, o André Luiz, que é aquele que foi resgatado do umbral para colar no nosso lar, passa um tempo, se recupera, e ele começa a ser assim, colocado como uma espécie de repórter do mundo espiritual. Ele começa a descrever as coisas do lado de lá. E uma das situações que André Luiz vive é vir à Terra e participar em trabalhos nas casas espíritas. Então, esse livro descreve muito a visão da casa espírita pelos espíritos. O que eles veem? Porque quem está na casa espírita recebendo as pessoas não sabe do passado daquela pessoa e nem tem que saber, é bom que não saiba. E aquela pessoa vai para o tratamento e a pessoa não sabe porque que ela está passando por aquilo e as pessoas que estão ajudando aquela pessoa também não sabem, mas os espíritos sabem. Então é isso que André Luiz faz aqui. Ele dá a visão de vários casos do ponto de vista dele, dos espíritos. Então esse capítulo vai descrevendo várias situações que ele vai vivendo. E o capítulo 23, o título é Fascinação. Eu vou tentar resumir, para não ler tudo, vou ler apenas trechos, porque é importante aqui deixar essa ideia de como nossos erros geram dor e como o tema é recado aos pecadores, é recado a todos aqueles que estão sofrendo, que passam por dores, né? Então, André Luiz vai descrever uma dama, uma mulher, tinha umas maneiras meio estranhas, que vai na casa espírita e ela está cercada de entidades da sombra. Ele fala assim, jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas. Então, essa senhora vai na casa espírita, tem vários espíritos, entre aspas, trevosos, mas um especial. Então, ela vai na casa e, num determinado momento, assediada por um desses espíritos, ela começa a ter um comportamento muito estranho, tipo uivando. É um processo de obsessão mais severo. E aí tem um dos trabalhadores encarnados, Raul Silva, né, que era médium. Então, essa mulher se joga no chão e vai haver uma conversa entre Aulus, aí são os espíritos que estão com André Luiz, Aulus, Clementino e André Luiz. Então, esses, Aulus e o Clementino, tentam auxiliar aquela mulher para afastar o obsessor, né? E eles têm um sucesso relativo, mas ele continua ali, porque ela está ligada mentalmente ao seu obsessor. E o mentor vai explicar que é um processo de fascinação. E que aquela mulher permanece controlada por um terrível hipnotizador desencarnado, assistido, auxiliado por vários companheiros, ou seja, aquele grupo que estava em cima daquela mulher. E eles queriam vingança dela. Então eles querem humilhar e ela sintoniza com eles nesse processo em que ela imita um lobo, é um processo que no plano espiritual acontece isso, os espíritos mudam a sua forma
E uma das formas é uma forma que parece um animal, aí chamam de licantropia, né? Lembrando um lobo. Por isso que ela uivou, ligada mentalmente a eles. Então, ela está num processo expiatório. Ela vem numa reencarnação e ela sofre a influência desses espíritos, não que ela seja boazinha, eles sejam maus. Todos, no passado, participaram de coisas muito difíceis, de erros, de equívocos muito grandes, né? Então, ela está ligada a eles, vai dizer aqui o espírito que está instruindo André Luiz, há mais de 1 milênio que eles estão juntos assim. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da Toscana e ele era legionário de Hugo. Foi um dos nomes aí da história, né? O poderoso duque da Provença no século X. Então ele era do grupo do Hugo, né? E ele aniquilou os próprios pais. Só que ela teve participação nesse processo. E ele fez isso, matou os pais, por uma necessidade que eu não vou falar aqui, dela ficar com ele. E ele faz isso, mata os pais. Só que ela decide que abandona o cara. Então ela participa do processo. É uma coisa horrível que acontece. Só cita essa, deve ter outras. E ele não perdoa, né? Você participa disso, me faz matar os meus pais. E você me abandona, eu vou te perseguir. É esse o quadro. Então, isso vai ser descrito no restante do capítulo. E a gente entende por que ela está sofrendo aquilo, né? Não é apenas algo que aconteceu aleatoriamente. E em muitos processos obsessivos mais severos, histórias parecidas acontecem, entenderam? Então essa mulher, ela é cercada, fazer um resumo, de entidades da sombra. Uma dessas entidades sofria muita influência sobre ela se contorce, uivando. Aulus e Clementino aplicam os passes magnéticos nela. Esse obsessor, então, foi um legionário de Hugo Grande, no século X, na região da Toscana, portanto, a Itália, né? Ele matou os próprios pais e ela não correspondeu aos desejos dele. Ambos tinham muitos débitos e ele não perdoava ela. Então, ambos mantinham longa história de sintonia telepática desde o século X, portanto, há mais de 1 milênio. E a solução da espiritualidade qual foi? Então, nesse processo, eles conversam. O que é que vamos fazer? Está na hora de a gente ajudar e tentar dar um fim a isso. Esse espírito vai renascer, porque ela está encarnada, ela ainda é relativamente nova, e ele vai renascer como filho dela. Solução: seu inimigo vai reencarnar, vai ser seu filho. E quando a mãe recebe aquele bebezinho, ela não tem ideia de onde ele vem, o que ele é. Mas o amor de mãe fala aquela figura. E aí a gente entende como é inteligente e bonito esse processo de mecanismo de tentativa de reajuste entre espíritos. E a gente entende por que na família se dá o grande processo de se reconciliar adversários. Não quer dizer que todo filho seja um inimigo do passado. Às vezes acontece o contrário. Um espírito com muita afinidade vem como filho, mas nem sempre. E nem sempre vem como filho, vem como irmão, pai e mãe, né? E várias situações na família. Nesse caso, esse espírito que a perseguia vai ser filho dela. Então ele vai ter uma reencarnação provavelmente compulsória, porque ele talvez não aceitasse por vontade dele. Ela provavelmente vai sentir algo na gestação, na gravidez, algo estranho, que ela vai ter que lutar contra esse sentimento, por causa da vibração de ambos, e ela vai ter uma oportunidade. E ele vai ter uma oportunidade. Vão aproveitar? Não dá para dizer. Mas não é um processo inteligente de reajuste. Então, a reencarnação é
uma oportunidade de reajuste do espírito. Entenderam como é que é importante o processo de reencarnação? Eu vou ler uma mensagem, mais uma vez, da obra Tempo para Entendimento. O título é A Reforma do Pecador. O pecador é aquele que comete equívocos, né? Então, eu vou ler essa mensagem, que é curtinha, e sempre são mensagens de cunho espiritual. A Reforma do Pecador. Certo dia, durante o sono, o Senhor Jesus apresentou-se a um pecador ciente de seus erros. Sorriu-lhe e perguntou: sabes o teu caminho? Sabes o que podias fazer pelos teus irmãos? Tu que conheces os ensinamentos que passei para ser repartidos? E a resposta: por que eu, Senhor? Vós escolheste um pecador para tal missão? E Jesus, sorrindo: tu és meu filho dileto. Abre teus olhos para a vida, abre teus olhos para o caminho do bem. A fonte de amor que insiste em esconder deve brotar daqui por diante. Levanta, homem, é tempo de mudanças. A regeneração é o passo seguinte do arrependimento. Não basta se arrepender, é preciso mudar. O arrependimento por si só não é o bastante, tem que ser acompanhado de atos de bondade, tolerância e mudanças radicais. Tal sonho foi tão real, tão importante para aquele pecador, que seus dias, a partir de então, foram dedicados à caridade, ao amor ao próximo. Hoje é tempo de fazerem um retrospecto de suas vidas. Comecem a reestruturar suas condutas. Verão como terão uma satisfação interior sempre que se libertarem de mágoas antigas, de temores, de egoísmo. Façam o bem. Uma palavra muito importante para quem tem os olhos e ouvidos fechados para a verdadeira doutrina, a de Cristo, que tudo deu e nada quis em troca. Amem-se, reúnam-se, rezem por todos e serão ouvidos. Fiquem na paz de Nosso Senhor, todo misericordioso, e de São Francisco de Assis. Mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana. Então, sentiram que nesse processo de reencarnação desse espírito que perseguia a mulher, existe todo um ato de amor por trás disso, que provavelmente antes dela reencarnar, ela foi avisado que provavelmente isso iria acontecer, mas ela tinha que expiar. Essa conexão com ele é uma prova de expiação. É uma necessidade que ela tem de resistir àquilo. Mas isso vai mudar para ela, porque aquele espírito que a obsidiava, estando agora no colo dela, ela vai ter que aprender a amar esse espírito. E esse espírito vai ter que aprender a amar aquele ser, que virá como mãe. E aí vem aquela bênção, esquecimento do passado. Entenderam porque a gente esquece do passado? Não queiramos lembrar o passado. No dia que estivermos no mundo superior, numa condição superior, vamos poder recordando tudo. Por enquanto, é bom deixar guardado lá. E é isso aqui que tem que se modificar o nosso coração. Portanto, é tempo de mudança, estamos em plena transição, temos falado muito disso, já erramos muito antes, precisamos enxergar além da matéria, entender a vida. Há muitos espíritos imaturos, endurecidos, desperdiçando tempo. E nós temos que resistir aos pensamentos inferiores. Vamos fazer brilhar a nossa luz. Tudo vai depender de nós, né? A mudança do planeta começa com a nossa mudança. Mude e o planeta vai mudar. Então, é tempo de mudança. E eu vou ler outra mensagem, cujo título é Tempo de Mudança, que é uma mensagem bem curtinha, que eu achei que se encaixa bem aqui. Dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Depende de cada um o melhoramento. Aqui, com a ajuda de irmãos que um dia foram médicos na Terra,
vocês poderão, através deles, receber energia e, juntando com a sua energia a sua fé, conseguir um alívio para seus sofrimentos. Essa mensagem foi muito dirigida para o pessoal que vai lá nos trabalhos do MAP, mas ela serve para todos nós. Abram seus corações, abram suas mentes. Pratiquem no dia a dia o exercício da compreensão, da ajuda ao próximo, do amor a todos. O dia de hoje é muito importante. É dia de mudança. Jesus é que veio para semear a bondade entre os homens. Cabe a cada um, mesmo que seja uma faísca do amor que vocês guardam em si, distribuir por entre todos. Essa faísca será a centelha que abrirá os corações de nossos queridos irmãos, que muitas vezes precisam desse estímulo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa sempre adorada Virgem Maria. Fiquem na paz de Deus. Então, a mensagem muito curtinha, mas muito importante, né? Todo dia é dia de mudança. E nós falamos num programa anterior sobre a transição, que nós estamos sofrendo uma espécie de obsessão coletiva. Muitos espíritos reencarnados vivem a situação dessa mulher, que sofre a influência de espíritos com os quais nós cometemos equívocos no passado. Muitos desses espíritos estão reencarnando. Já ouviram aquela história das últimas oportunidades de reencarnação para mudar, senão serão exilados. Então, qual é a situação que você vive? Como estão seus relacionamentos? Como que você vê sua família? E vocês que são mães, que são pais, como estão com seus filhos? E outra coisa, é tempo de mudança para todos. É tempo de reavaliar a vida que estamos fazendo aqui. Então, os resgates de espíritos estão acontecendo, muitos estão tendo a oportunidade de reencarnar. E muitos parece que esqueceram de Deus, né? E seguem o mal, continuam fazendo a mesma opção pelo mal. O exílio deles é para que eles aprendam, não é para castigo deles, né? Então é hora de saber viver bem a vida, aproveitar o tempo, valorizar a família e os amigos. Tudo bem, vamos viver as coisas da matéria, mas vamos viver muito mais as coisas do espírito. Aproveitar os vários exemplos, mensagens de amor, né, que Jesus nos deixou e todos os missionários nos deixaram. E a doutrina espírita ela é rica de obras com mensagens espirituais que visam isso, a nossa transformação, a nossa mudança. E o tempo atual é tempo de mudança, é tempo de mudar a mente. O que é a mudança? A mudança da mente, que se reflete na mudança do padrão de comportamento. Então eu vou apelar ao Emmanuel, que deixou uma mensagem na obra Pão Nosso, a mensagem 122. O título é Pecado e Pecador, que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Esse livrinho tem mensagens curtas, que sempre é uma passagem do Evangelho, e o comentário de Emmanuel. A passagem do Evangelho está na terceira epístola de João, que diz assim: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Né? Olha como é que João aborda isso. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ele não está condenando. Fala, você não viu Deus ainda. Né? Aí vem o comentário de Emmanuel. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir
que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do Reino Celeste. Muito bonita a mensagem de Emmanuel, não é? Então, a sociedade humana é feita de espíritos doentes em sua maioria, conforme ele diz, que não viram a Deus, ou seja, não entendem a vida, não entendem o que estão fazendo aqui, não dão muita atenção à mensagem do amor e tentam buscar a felicidade em coisas mundanas, não medindo esforços, às vezes, para fazer mal ao outro, para tirar ao outro, na força, aquilo que eles precisam para o seu bem-estar, sem se importar com o outro. Daí os crimes. Isso é ignorância. Eles são espíritos que não viu a Deus ainda. E são espíritos que ainda vai sofrer muito para aprender. Porque cada vez que a gente se afasta do amor, vem a dor. Então a dor é um mecanismo de reajuste, não é castigo. A dor é para o bem daquele ser. E ele é um pecador, no sentido de que ele transgride as leis de Deus. Ele burla a lei de amor e busca uma felicidade efêmera que ele nunca vai encontrar. Por isso, num planeta inferior, não existe uma felicidade plena. Pode existir uma felicidade relativa. Por isso que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. E que nós temos que construir a felicidade dentro de nós. Então, não é muito fácil esse processo de você mudar um padrão mental inferior para um padrão superior, onde você entende a vida. Eu vou deixar para vocês uma parábola, que é a parábola do semeador, onde Jesus fala daquele que saiu a semear, jogando a semente pelos caminhos. Eu não vou nem explicar, porque o próprio Jesus explica essa parábola. Mas vamos prestar atenção a ela, porque ela é muito profunda. E cada um de vocês pode ser esse semeador. E existem pessoas que vão escutar o que você fala. E considerando que você está falando do bem, está falando do amor, das virtudes. Igual a semente. Uma vai secar ao sol, outra vai cair em terreno pedregoso, não vai dar fruto, e ele vai descrevendo onde ele vai jogando a semente. Mas algumas vão cair em solo fértil. Aquele que vai aproveitar aquilo que está ouvindo. É o que o MAP tenta fazer, né? Esses programas todos do MAP, o MAP está agindo, ou está dando oportunidade para todos nós agirmos como semeadores, como trabalhadores do Cristo, jogando as sementes, né? E nós mesmos estamos tomando as nossas decisões. Será que nós estamos no bom caminho? E as pessoas que cercam vocês, seus filhos, irmãos, marido, esposa,
Como será que eles estão vendo a vida? Como é que eles estão absorvendo todo esse sacrifício de seres superiores que trabalham por nós? Em que solo estão caindo essas sementes? Então vamos assistir o vídeo e voltamos já já. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E aí, pessoal, assistiram mais uma parábola de Jesus, entenderam a profundidade do que Jesus falava
e como ele usava parábolas. Com os apóstolos ele ia mais fundo, numa linguagem mais direta, explicando as coisas. Nessa parábola ele próprio explica o que ele quer dizer. Quer dizer, tudo aquilo que ele estava falando, haveriam pessoas que iriam entender a profundidade do que ele dizia, a importância do que ele dizia. E a fé, a maturidade ia fazer com que essas pessoas absorvessem os ensinamentos dele, como a semente que cai em solo fértil. E essas pessoas vão influenciar outras. Daí, ela vai influenciar 30, 60 ou 100, simbolicamente. Vai multiplicar aqueles ensinamentos. Enquanto outras, aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Outras vão ouvir a palavra, até vão se modificar momentaneamente, mas de repente acontecem coisas que desviam a vontade e o pensamento daquela pessoa. É justamente o que acontece até hoje. Então, será que nós vamos manter esses ensinamentos e vamos exemplificá-los para os outros? Será que ela caiu realmente em solo fértil? Essa é a grande questão. E será que nós vamos influenciar aqueles que nos cercam positivamente? Porque é isso que nós temos que fazer. Muito mais do que tentar empurrar a goela dentro do outro, aquilo que nós já temos interesse em estudar, muitas vezes é pelo exemplo que a gente arrasta o outro do caminho do bem. É isso que fez, por exemplo, Francisco de Assis, o próprio Jesus, Chico Xavier, muito mais do que as obras que ele deixou, o exemplo que ele deixou. Então, nós temos que procurar ser o exemplo para aqueles que nos cercam. Mesmo com as nossas falhas, que sempre nós vamos falhar. Nós não somos Francisco de Assis, estamos longe, muito menos Jesus, imagina. Mas já podemos ser aquela pessoa que tem muito mais momentos felizes de um bom comportamento do que aqueles momentos ruins que vão diminuindo cada vez mais. É assim que Kardec define o verdadeiro espírita. É aquele que você vê a transformação moral e que se esforça constantemente para domar suas más tendências. E quem se esforça para controlar as más tendências já tem maiores momentos bons de exemplo. É isso que a gente tem que procurar fazer. E vamos aproveitar então o nosso tempo para a mudança da nossa vida, entender o momento delicadíssimo do planeta e de como é importante a nossa vida, de como as pessoas que nos cercam são importantes. E vamos fazer igual o semeador, que joga a semente, a boa palavra, o abraço, o carinho, a atenção, a compaixão, àqueles que estão ao nosso lado, que muitas vezes estão sofrendo. Então, que Jesus dê muita força a todos, que inspire a todos para ser esse pontinho de luz, esse semeador do bem, do amor, na vida de cada um, junto aos amigos, aos parentes. Então, que possamos entender o que estamos fazendo aqui e aproveitar esses ensinamentos na nossa vida. Então, que Jesus abençoe a todos, ilumine o caminho de todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.